noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção, transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o coordenador da diversidade sexual, estilista, Carlos Tufson, da Prefeitura do Rio. Boa noite, Tufson. Boa noite. Conosco também a jornalista Cláudia Cataldi. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui. Prazer meu em recebê-los. Tufson, a questão do preconceito, o tratamento que se dá à questão da diversidade sexual varia mundo afora. Países mais evoluídos, França, Estados Unidos, tem trata desse assunto com mais desembaraço, sem grandes problemas, embora possa existir problemas pontuais e tal. Muito bem, mas outros países como a África, outros continentes como a África, 54 países, 38 países têm leis que criminalizam a prática homoafetiva. Veja que retrocesso, veja que situação díspare, quer dizer, alguns países tratam isso de uma maneira absolutamente normal e tranquila, e outros países criminalizam a prática homoafetiva. Como é que o Brasil, na sua avaliação, se situa de um extremo ao outro? Como é que está o Brasil? Bom, em primeiro lugar, boa noite aos telespectadores em casa. É um grande prazer estar aqui. Bom, o Brasil, nós temos uma Constituição, né, que defende a laicidade do Estado, né, que o artigo 5º da Constituição diz que todas as leis são iguais para todos, independente de credo, raça, cor, religião, né. Porém, o que a gente vê é que na prática essas coisas realmente não acontecem. Então nós vemos, por exemplo, os direitos, até a arguição do governador Sérgio Cabral ser levada para o Supremo Tribunal Federal, os cidadãos homossexuais no Brasil não tinham 120 direitos civis que são garantidos a qualquer um de nós, cidadãos brasileiros, que temos direito de solo, né, nós não tínhamos esses direitos reconhecidos. Com a aprovação na plenária, por unanimidade do Supremo, né, esses direitos diminuíram. Porém, o Supremo aprovou a união estável. Ele aprovou a união estável e todas as consequências dessa lei. Tá? Quer dizer, na verdade, o ofício do ministro Peluso foi muito claro, tá, dizendo que os benefícios, não os benefícios, mas enfim, o direito a essa lei da união estável e todas as suas consequências, inclusive o que diz que cabe ao Estado facilitar a conversão em casamento quando solicitado, porque isso faz parte da lei da união estável de acordo com o Código Civil, né, está assegurado aos casais do mesmo sexo. Mas o que a gente vê na prática, nos tribunais, principalmente de primeira instância, isso não acontece. Eu mesmo tive esse problema recentemente. Você se casou no passado, já que tocou nesse assunto, se casou no passado com o arquiteto André Piva e está recorrendo ao Supremo para ter o reconhecimento de seu casamento, porque você não conseguiu fazer a conversão de união estável em casamento. É isso mesmo? E como é que está o trâmite desse processo? Não, você vê o absurdo a gente ter que ir ao Supremo por uma decisão que já foi dada. Quer dizer, talvez isso também seja uma questão do porquê que a gente vê tantos processos empilhados no judiciário, um excesso de trabalho à toa, porque a decisão é clara. E o juiz simplesmente diz, olha, ele vai discutir o que se chama de eficácia erga omnes, né, essa decisão vale para todos, quando a decisão do Supremo está clara a esse respeito. Não obstante, enfim, o que aconteceu foi exatamente isso. E está sendo levado à questão do Supremo. Como também, entenda, vários homossexuais já tiveram seus direitos de união estável, por exemplo, como herança, recusados em Supremo Corte. Por exemplo, temos um caso aqui do Marcos, que era casado com o Jorginho Guinle. Esse menino, por 15 anos, ele foi despejado para um apartamento que era dele. Né? Isso são direitos garantidos pela nossa Constituição. A gente não está aqui falando de nada. A intenção, o problema que eu acho que a gente vive hoje no Brasil, que está realmente me deixando preocupado, é que nós estamos tendo um retrocesso na área dos direitos humanos. Quando nós vemos várias campanhas que são feitas, né? A última campanha presidencial falava que o casamento é uma questão religiosa. Não é. Se nós abrirmos o Código Civil, o artigo 1511, está escrito casamento civil. Não está escrito copo d'água. Se está escrito casamento civil, agora, eu tenho direito a essa lei, é um direito meu.
cidadão... Agora, afora a questão legal, do ponto de vista da sociedade, do preconceito, como é que você analisa a situação do Brasil nesse aspecto? Você fez uma análise aí dos avanços e retrocessos na área legal. Houve aprovação disso, aquilo. Agora, a sociedade em si, o preconceito é muito arraigado ainda no brasileiro, na sua avaliação, quer dizer, como é que você vê o aspecto geral dessa questão, e não especificamente o aspecto legal? Olha, existe uma falta de informação muito grande, tá? Existe também quase uma movimentação contrária a assegurar o direito dos cidadãos homossexuais nesse país. Eu não entendo por quê. Mas também isso faz parte nada mais do que um jogo nazifascista que em outras áreas já perseguiram os judeus, ou já tivemos a cruzada de impor. Isso, na verdade, é o não respeito à diversidade. Quer dizer, eu acho que o meu time é melhor do que o seu, então eu tenho que impor o meu time a você. Ou a minha religião é melhor que a sua, então eu tenho que impor o meu Deus a você. Quantas vezes nós já vimos isso na história? Isso está se repetindo de uma certa maneira. O que pode ser feito, Carlos, ainda nesse momento? Quer dizer, complementando a pergunta do Ricardo. Campanhas de informação. Isso é a única maneira. Porque, na verdade, enquanto nós achamos, por exemplo, que o casamento é uma questão religiosa, a liberdade religiosa é assegurada pela Constituição. Nós não estamos pleiteando algo que seja religioso, mas sim um direito civil. Então, enquanto a pessoa acha que é realmente uma questão religiosa, ela vai realmente achar que estão se intrometendo na religião de alguém, o que não é o caso. Mas, na verdade, a religião é facultado ao cidadão dele segui-la ou não. Porque senão seria a mesma questão que, por exemplo, que os judeus pleiteassem como lei o não consumo de carne de porco no país. Né? O que todos nós, por exemplo, imagina os muçulmanos agora impondo a todos nós temos que nos ajoelhar para Meca. Isso não pode ser uma questão de direito civil, isso não pode ser considerado. Por isso o princípio de laicidade do Estado, que não tem sido respeitado. Mas aí, infelizmente, isso é uma instrumentalização da informação que é feita e não com objetivo, na verdade, religioso, e sim com o objetivo do apoderamento. Né? É um projeto de poder. Isso é uma questão muito grave que traz o país, coloca o país de volta a um período sombrio da nossa história. Né? Eu acho que quando o Chico falou aquela página infeliz da nossa história, isso é um pouco o que está acontecendo no nosso país. Você tem ações muito pontuais na sua coordenadoria. Quais são as diferenças que você já pode nos mostrar aqui agora, a partir das ações que você já implementou lá? Olha, nós, na Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, nós criamos o programa Rio Sem Preconceito. Tá? E eu vou te ser sincero que em um ano... Como funciona esse programa? Que tipo de avanço ele já resultou? Vamos lá. A coordenadoria é ligada ao gabinete do prefeito. Então, todas as nossas ações são através de todas as secretarias da prefeitura. Né? Então, por exemplo, quando é um caso de saúde, é com a Secretaria de Saúde, quando é um caso de educação, com a Secretaria de Educação, e assim vai. Cultura, eu vi que vocês têm várias parcerias. Sim. A ideia, na verdade, nós fazemos políticas públicas através das secretarias, até porque não temos dotação orçamentária. Né? Então, assim... O que é um problema, né, Ricardo? É verdade. Sempre. Mas olha, eu quero te dizer que existe um compromisso da administração para com a luta de direitos civis. Então, o que acontece? O programa Rio Sem Preconceito, ele mostra que o mesmo preconceito que nós homossexuais sofremos, que se chama homofobia, é o mesmo que uma pessoa que é negra sofre na escola, ou é mesmo que uma mulher sofre no trabalho, é o mesmo que uma pessoa que é gordinha sofre na sua vida. Quando você tem, eu fiz teatro e existe o método Stanislavski, que você usa a emoção para poder trazer isso para o seu personagem. Quando você traz esse entendimento em sociedade, você vê que, na verdade, o problema da homofobia não é um problema de quem tem filho gay ou um problema do gay. Ele é um problema da sociedade como um todo. Eu vou fazer um rápido... Pois não, conclui, por favor. Não, porque essa humilhação, essa ausência de respeito aos direitos civis que é imposto ao cidadão é o mesmo que sofre uma criança de bullying, qualquer que ele seja, é um problema que sofre a intolerância religiosa, é um problema da intolerância na sociedade. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o coordenador da diversidade sexual da Prefeitura do Rio, Carlos Tufson.